E aí, pessoal, tudo bem? Iremos agora resolver o problema 25, após a vinheta. Bem, pessoal, o problema 25 nos diz o seguinte: um cabo é amarrado a um pilar. Ele é preso em um ponto A, no topo desse pilar, e em dois pontos B e C do chão, conforme figura a seguir. De tal forma que o triângulo BAC é retângulo em A, e a hipotenusa BC mede 5. Então, de tudo aqui que foi nos dito, importante aqui notar é esse ângulo reto aqui em cima no ponto A. Dá para ver um ângulo reto pretinho ali, né? E aqui também forma um ângulo reto embaixo. Quer dizer que esse segmento que sai de A até encontrar o lado BC é a altura, tá, desse triângulo. Quer dizer assim, o comprimento total do cabo esticado é de 7 metros. Ou seja, BA mais AC, que é isso que eu vou grifar aqui de vermelho. Ó. De B para A mais de A para C, tudo isso daqui dá 7 metros, tá? E aí pergunta, qual é a medida da altura do pilar? A altura do pilar é esse que eu vou grifar de verde aqui, ó. Esse segmentozinho aqui que eu vou grifar de verde. Eu vou chamar essa altura de H, tá certo? Então essa altura aqui vai ser H. Pessoal, vê só. Tem mais de uma maneira de resolver essa questão. Como se trata de um triângulo retângulo, eu vou desenhar aqui um triângulo retângulo para fazer um comentário importante. Existe um triângulo retângulo que ele é muito importante, que é o mais clássico de todos, que é o triângulo de lados 3, 4 e 5, onde 3 e 4 são os catetos e 5 é a hipotenusa. A maioria das questões envolvendo triângulo retângulo usa lados que são múltiplos desses daqui. Então, por exemplo, você pega uma questão onde ao invés de 3 é 6, ao invés de 5 é 10, e aí pergunta o valor do outro. E aí também vai ser o dobro. Só prestando atenção em quem é cateto e quem é hipotenusa. Isso acontece exatamente nessa questão. Porque note que a diferença é que aqui o ângulo reto está aqui no ponto A. Vou fazer lá aqui um pouquinho maior, tá? De preto. Então, se o ângulo reto está aqui no ponto A, esse ângulo reto aponta para baixo, então 5 lá é a hipotenusa. É como se fosse esse 5 aqui do lado, que eu estou circulando. E os outros dois que são os vermelhos são os catetos. E note que se encaixa justamente nesse cateto aqui, ó, ser 3 e esse daqui ser 4. Então esse é o triângulo retângulo clássico, de lados 3, 4 e 5. Então você não precisa fazer contas para descobrir que são 3 e 4 a medida desses catetos, tá? Esse é o único triângulo retângulo que existe que tem lados consecutivos assim, tá? 3, 4, 5. Não tem nenhum outro além desse. Agora que você já sabe disso, aí você pode usar uma relação métrica. Uma relação métrica que existe aqui no triângulo retângulo. E talvez seja a segunda relação mais utilizada. Qual é a primeira relação métrica mais utilizada? Teorema de Pitágoras. Agora, em segundo lugar, é essa daqui, ó. A vezes H é igual a B vezes C. Quem são essas coisas? O A é a hipotenusa. A hipotenusa. O H é a altura do triângulo relativa a essa hipotenusa. No caso, é o que a gente quer achar. E o B e o C, ambos são os catetos. E aqui note que eu já conheço tudo, então só é substituir. A hipotenusa vale 5, então 5, vezes a altura relativa a essa hipotenusa, que na questão eu estou chamando de H mesmo, igual aos catetos, que são 3 vezes 4. Então, quem vai ser essa altura que a gente está procurando? Vai ser 3 vezes 4, 12. E o 5 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, 12 dividido por 5. Então, quem vai ser esse H? Vamos lá, pessoal. Existe uma maneira rápida de dividir por 5. Qualquer número, tá? Como é que a gente faz? A gente dobra o número, pega o dobro dele e volta a uma casa decimal. Independente dessa divisão ser exata ou não, tá? Nesse caso aqui, o dobro de 12 é 24. Quando eu voltar uma casa decimal, fica 2,4. Então, já achei minha altura, 2,4 metros. Professor, essa dica só serve para divisão por 5? Só para divisão por 5. No entanto, a divisão por 5 e por 2 são as que mais costumam aparecer em matemática. Tá? Existe um motivo para isso, mas fica essa curiosidade aí, beleza?
Então, pessoal, se tu ainda não é inscrito no canal, assistiu esse vídeo até aqui, inscreva-se aí para dar uma contribuída com o crescimento, tá? Então, valeu e até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço.